Fala pessoal, hoje a gente inicia um projeto de uma parceria entre Sucesso Select e James Cook, onde a gente vai contar um pouquinho da nossa história, fazer um acompanhamento mais presencial dos lojistas, um acompanhamento mais de perto, através do nosso trabalho, através de tudo que deu certo, de tudo que deu errado. E vou apresentar aqui rapidamente todo mundo que está nessa mesa. Estou aqui com o Felipe, ele é o dono da James Cook, né, Felipe? Tamo aí, obrigado Paulinho pelo convite, João, Mari, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma parceria aí se iniciando e vamos que vamos. Tô aqui com o Joãozinho, meu sócio, meu irmão, tá aqui na mesa também. E aí galera, tamo junto, esse projeto aí vai vir pra arrebentar, hein? Também tô aqui com a Mariana, minha sócia, minha esposa. Vamos lá, né? Vamos desvendar os segredos aí da liderança. É isso aí. E esse projeto, galera, a gente quer fortalecer muito a galera do vestuário, pra gente caminhar junto, para todo mundo conseguir alcançar o sucesso que a Sucesso Select tem alcançado, o sucesso que a James Cook tem alcançado. A gente vai compartilhar com vocês aí tudo, mais uma vez, do que deu certo e o que deu errado. Mariana tá com algumas perguntas aqui, vai ser direcionada ao Felipe, vai ser direcionada a mim e o João, e vamos pra frente. Bom, então vamos começar, né? Queria saber de vocês uma coisa que todo mundo me pergunta: como que começou? Onde surgiu essa ideia? Como que começou? Quem são vocês? Quem é as pessoas por trás desses projetos? Fala aí, Felipe. A James Cook começou em 2012, foi quando eu montei a minha primeira loja física. Tem antes disso, que em 2009 eu comecei vendendo roupa no carro. Naquela época a gente vendia Hollister, Abercrombie, Aeropostale, não sei quem é dessa época aí, mas vendia muito, era tipo o Mizuno 15 hoje, né? Vendia pra caramba. E aí em 2009 eu vendia roupa no carro e comecei esse trabalho de pouquinho em pouquinho. Pegava roupa mostruária dos representantes, essas roupas que vinham de fora. Depois em 2012 eu abri minha primeira loja física em Ibirité. Foi ali que começou, foi ali que veio o que é a James Cook hoje. A gente começou já diferente um pouco do pessoal da Sucesso, a gente começou diretamente já nas roupas originais e foi ganhando o nosso espaço ali. A primeira marca que nos abriu foi a MCD, fica aqui minha eterna gratidão à MCD. E de lá a gente ficou um ano em Ibirité, depois a gente foi para o Shopping Contagem em 2013. 2013 até 2020 a gente teve uma expansão, chegamos a ter 3 lojas em grandes shoppings de Belo Horizonte. E hoje a gente está com a nossa loja lá no bairro Industrial. Resumindo, o nosso início foi esse. É isso aí. E aí, João, Paulo, o que vocês me contam do início da Sucesso e um pouquinho de quem são vocês? A gente começou vendendo roupa em casa, né? Com um acerto da Aspron. Nisso em seguinte, assim, o Paulo Henrique tinha vendido um carro dele. Eu tava vendendo sozinho, ele entrou de sócio e falou assim, vou cuidar do dinheiro. Você não vai mexer no dinheiro mais, deixa comigo. Aí depois disso aí, foi só sucesso. A gente foi cada dia ali, cada mês crescendo. Aí entrou a Mariana, eu queria abrir a loja no centro. O Paulo Henrique tinha medo, a Mariana entrou de sócio, colocou coragem em nós aí e foi indo. Eu acho que interessante dessa união, né, dessa sociedade, sempre destacar, né, o investimento da Mariana, que muita gente vê a Mariana no negócio, fala assim, essa menina caiu de paraquedas, ela é sócia por quê? Mas aquela sementinha lá que foi plantada lá no início foi através do investimento dela, com a coragem dela. Então, quando ela fez esse investimento, a gente tirou aquela loja ali que era num cômodo da nossa casa e erguemos uma estrutura de loja física no centro, no coração de Belo Horizonte. Então, se não fosse essa sementinha dela, a Sucesso hoje não seria o sucesso que tem. Isso aí. E nesse tempo todo, quanto tempo vocês têm de CNPJ aberto? CNPJ aberto foi em 2014. Mas a gente tá desde 2010 ali trabalhando. De 2010 a 2014 a gente não tinha. Em 2014... Antes da réplica desse acerto da Aspron, a gente já vendia alguns produtos, que foi o ex-patrão do meu irmão que começou a trazer de fora. Só que a gente não deu seguimento nisso, foi durante um ano mais ou menos.
Aí o Paulo parou de vender, eu tive a ideia de pegar meu acerto da Aspron e ir para São Paulo comprar roupa. Aí nisso eu fui sozinho, aí depois foi o resto da história. Isso aí. E você, Felipe, quanto tempo aí de mercado? Eu tô desde 2009, como eu havia falado, mas de CNPJ foi em 2012, quando eu abri minha primeira loja, é o primeiro CNPJ lá em Birité. Ou seja, todo mundo começa ali pequenininho, sem ter muita ideia do que vai fazer. Eu acho que hoje as pessoas já têm mais uma ideia do empreendedorismo, então muita gente já começa mais bem preparado, mas antes era só começava, né? Naquela época não tinha esse negócio de internet e tal, todo mundo não tinha esse Era na tanto de raça. informação. Eu acho que 2010 para vocês, 2009 para o Felipe, vocês nem sabiam que era um CNPJ direito, né? Nem como Eu acho fazia que para tirar. hoje a galera tem um acesso muito maior do que a gente tinha naquela época, né? Quando a gente começou, se a gente tivesse esse acesso, pudesse ter esse acesso investindo nele, acho que a gente teria nos preparado, teria vivido muito menos problema, muito menos BO do que eu acho que todos nós vivemos aqui. A gente está há mais de 10 anos no mercado aí, eu nunca vi tipo um evento igual esse que a gente vai fazer, ter acesso a um evento igual esse. Eu acho que é uma boa pra galera que está começando agora aí. Acho que vai abrir a mente de muita gente. Acredito que essa é uma oportunidade para muita gente fazer conexão importante, ter acesso importante, acesso esse que eu, pelo menos, demorei anos para conseguir. É isso que eu queria destacar, porque na nossa época a gente não tinha essa liberdade. A gente muitas vezes ia conversar com algum lojista e ele não tinha a mente aberta igual hoje a gente tem. De ajudar, de mostrar o caminho certo, mostrar os erros, que é importante também. Naquela época ali a pessoa tinha a mente fechada, te falava o básico, não te dava suporte nenhum. Muitas vezes eu e a Mariana batemos lá na porta do Sebrae, porque é o que a gente tinha a recorrer. Então ali a gente marcou uma reunião com uma pessoa que falava sobre tributação, falava sobre marketing, né, Mari? Administração de empresa. E é o que a gente tinha. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão com a mente mais aberta. Até para mim mesmo, hoje eu ainda busco conhecimento, hoje eu ainda invisto em conhecimento. Há pouco tempo a gente fez uma viagem junto, eu, o Felipe, com um grupo de empresários para a Europa. E eu investi naquilo ali. Foi um dinheiro, né, Felipe, que a gente investiu e a gente viu o retorno daquilo. E não foi um investimento barato, né, Felipe? Muito retorno, a gente tem visto retorno até agora. O Paulo Henrique veio com outra mente, viu, galera, dessa viagem aí. Tinha a mente fechada, veio querendo fazer mais conteúdo, veio botando a cara mais... Eu lembrei agora, irmão, quando a gente fala do início e dessa dificuldade de acesso, quando eu comecei lá em 2012, a dificuldade que foi para mim ter acesso, pelo menos de conhecer o representante, de chegar até o representante, quem que era o representante. Hoje em dia, as pessoas conseguem ter esses acessos muito mais fáceis, primeiro através de contato um com o outro, de lojista, da própria internet. Naquela época, eu lembro quando eu fui tentar a Oakley, a dificuldade foi para achar quem que era, onde que eu comprava. Era o Maia na sua época? Era o Maia. E lembrando que no nosso evento vai ter os representantes lá, tá, galera? No final vai ter aquele network com todos os representantes que a gente vai tentar levar lá a maioria. Isso é Já importante. tem representante confirmado da Tommy, da Lacoste, da MCD, da BLCK, da Rock Soda. E é o que eu falo, naquela época era tão difícil ter acesso a esses caras. Hoje, os lojistas que estão começando têm a possibilidade de ter esse acesso muito mais fácil. Eu ia te perguntar isso, Felipe. Como é que foi o seu primeiro acesso a um representante de uma marca? Quais caminhos que você seguiu? Como que você conseguiu chegar nisso? Porque eu acho que a maior dificuldade de quem está iniciando como lojista é esse primeiro acesso às marcas. Naquela época, a primeira marca que eu tive um contato assim foi a MCD, que na época era o mesmo representante, MCD Lost. Era o Valdir, um abraço pro Valdir. Quando eu procurei o Valdir, eu vi que naquela época eu não estava preparado para ter as marcas. Então ele falou, irmão, você vai ter que se preparar primeiro. Sua loja tem que estar mais bem estruturada, uma vitrine mais legal, tem que ter outras marcas envolvendo. Que eu acho que é o que a maioria dos lojistas hoje sofrem quando procuram uma marca. Às vezes, na expectativa de ter aquela marca, se veem na situação de que ainda não estão preparados e precisa primeiro arrumar a casa para depois conseguir essa marca. E não foi diferente comigo. Naquela época da MCD, tive que montar uma estrutura melhor. Como eu antes vendia só em casa, eu não conseguia ter acesso. Foi a partir do momento que eu consegui abrir minha loja física, que aí sim o Valdir foi fazer uma visita, conhecer a estrutura, tirar foto, ver quais outras marcas que eu iria trabalhar, para depois liberar o contrato. E até para saber
quais são esses caminhos e o que a sua loja precisa ter para ser autorizada por uma marca ou para passar pela avaliação, porque eu conheço gente que hoje fala assim, eles nem me colocaram em avaliação e me deram uma negativa, mas muitas vezes o representante está ali para fazer esse filtro pela marca, né, para poder orientar e passar para a marca só realmente o que ele acredita que possa vir até aprovação. Porque, tipo, hoje muitos lojistas perguntam, como é que eu faço para ter acesso, por exemplo, a Lacoste? Eu acho que a maioria dos lojistas querem ter uma Lacoste dentro da loja. Mas, primeiro de tudo, será que eu estou preparado para ter uma Lacoste? Esses dias eu postei no Instagram postei um Reels um pouquinho da minha história. E aí no Reels, a representante da Lacoste, a Luciana, foi lá e comentou: eu fiquei tentando te abrir 5 anos e você foi dando negativa. Porque naquela época eu entendi que eu não estava preparado para ter Lacoste, não é que eu não queria. São poucos que têm essa visão, né? E eu acho que é o que os lojistas precisam ter. Até hoje a Luciana comenta conosco, tá? Ela falou assim, o Felipe é tão seguro que eu fui atrás dele várias vezes e ele falou que não estava preparado e tal. Se você é emocionada, já estava lá. Às vezes você tinha queimado a marca, tinha quebrado seu negócio por fazer um pedido descontrolado, né? Porque a gente geralmente, no início, a gente compra o que a gente gosta, não o que o cliente procura. Porque às vezes você acha que você tá... eu quero a marca, beleza, eu quero, mas será que eu estou preparado para ter a marca? Querer hoje... Eu quero ter Louis Vuitton, quero ter Gucci na loja. Será que eu estou preparado? Então eu acho que as coisas têm que ir devagar. E aí o cara se preparar para ter aquela marca. Eu quero ter a Lacoste, então eu vou me preparar para ter aquela marca. Tanto estrutural, financeiro, o mix que vai ter dentro da loja, porque as marcas avaliam tudo isso. Qual é o mix que você trabalha de marca? Qual que é o seu endereço? Qual que é a sua região? Tem outro lojista próximo? Qual que é o trabalho? Qual que é o conceito que você vende na rede social? O que você passa para o seu cliente? Isso tudo vai fazer parte da avaliação da marca. Então aqui a gente tem... Desculpa, Mari. Isso tudo enquadra também dentro do posicionamento. Porque você se posicionar bem dentro da sua loja ser uma loja posicionadora, isso interfere muito no seu negócio. Eu estou começando a fazer alguns acompanhamentos com lojista, Paulinho, e aí os caras me perguntam, eu tentei uma vez Lacoste, não deu certo, tentei 2 vezes Lacoste, não deu certo, 3 vezes. Eu falei, mas você está se preparando para tentar? O que você fez de diferente da primeira negativa para cá? Por exemplo, hoje a Lacoste não te vê interessante para ela estar dentro da sua loja. A partir do momento que você trabalhar posicionamento na rede social, posicionamento dentro da própria loja, o seu mix, como é que sua loja tá organizada, como é que é a sua vitrine na rede social, como é que é. A partir do momento que você despertar o interesse das marcas em você, aí o jogo começa a mudar. Porque aí, depois desse momento, não é você que quer mais a marca, é a marca que quer estar dentro do seu negócio. Sim. Porque aí você virou o jogo, aí você entendeu o jogo. Porque tem marcas hoje que procuram a gente para estar dentro da loja, tanto na minha quanto na de vocês, que é importante para a marca estar dentro da nossa vitrine. Porque hoje a gente passa um conceito para muitas marcas que a gente posiciona essas marcas dentro da nossa loja. Isso cria valor e desejo. Tem que fazer um trabalho legal também para você não ser refém de ter uma Lacoste, de ter só uma Mizuno. A Fred Perry é uma marca que não estava tão explodida no Brasil. A gente acreditou nela, fez um trabalho nela para ela explodir. E a gente está fazendo isso na Replay. É uma marca também que não é tão conhecida aqui em BH e já está virando na nossa loja. A gente já viu ali que a gente não é refém de nenhuma marca. Tá que uma ali tem um volume maior que a outra e tal, mas a gente está fazendo um trabalho para não ser refém, não precisar, tipo assim, de contar só com aquela marca. Monomarca. Vai ser normal, isso que você falou é importante pra caramba, João. É normal a gente ter dentro da nossa loja marcas que se destacam e tem um volume maior. Mas essa marca, ela não pode ser dona do seu negócio. Isso me faz lembrar uma conversa que a gente teve lá atrás, em 2021 mais ou menos. Paulinho e a Mari foi lá na minha loja. Você lembra qual que era a minha deficiência, Paulinho? Sim. Eu falei que você, irmão, era refém da MCD da loja. Eu era 100% dependente da MCD da loja. Hoje, a MCD é importante dentro da minha loja? Demais. Ela tem volume dentro da minha loja? Muito. Mas eu não sou refém de nenhuma marca, como o João falou, dentro da loja. Então esse é o cuidado que o lojista tem que ter. A gente tem aqui um caso muito diferente do que a gente vê no geral. O que eu escuto de todos os lojistas é, eu quero a Lacoste. E aí, você me fala que a Lacoste foi atrás de você algumas vezes, e nós sabemos disso porque a Luciana
comentou isso com a gente, né? Que já conversei com o Felipe várias vezes para colocar Lacoste e tal. E eu queria entender, Felipe, por que você disse não para Lacoste? E em qual momento que você sentiu que era a hora de dizer sim pro crocodilo mais desejado do mundo? Ô, Mário, o que acontece? Essa parada da Lacoste é engraçado porque não é que eu não queria, eu sempre quis ter Lacoste dentro da minha loja. Acho que é o sonho da maioria dos lojistas, ter Lacoste dentro da loja. Só que o que eu sempre pensei dentro do meu negócio, e eu levo pra minha vida, eu não gosto de queimar o meu filme, eu não gosto de queimar cartucho. E naquela época, quando a Lu me procurou, talvez ela não sabia, porque as pessoas enxergam o que está diante dos olhos dela, ninguém conhece a nossa vida por detrás. E naquela época eu não estava preparado para ter Lacoste, nem como estrutura de loja, nem financeiramente. Então o meu medo era dar esse passo de ter a Lacoste e depois me queimar dentro da Lacoste, ou depois ter que recuar. Então o que eu sempre quis é, na hora que eu estiver preparado, eu quero ter a marca, porque eu não quero ter só mais uma marca. Eu quero ter a marca para fazer um trabalho, gastar energia e fazer ela acontecer dentro da minha loja. Hoje eu vivo um problema, eu vivo uma situação, não é um problema, uma situação que é um pouco desse caso que você falou, ao contrário. Hoje eu quero ter, por exemplo, uma Hugo Boss dentro da loja, mas eu me vejo sempre tomando não. Já tentei uma vez. A gente também. Já tentei 2 vezes. Só que hoje é diferente. Hoje eu não culpo a marca por falar não. Eu não culpo o lojista que está lá, que já vende a marca e eu não posso ter. Eu me vejo que eu ainda não estou preparado. Ô, na hora Felipe, que eu estiver preparado, a gente também já ganhou vários não da Lacoste, Armani, Diesel. O pessoal já foi visitar a nossa loja. Mas eles viram que a gente não está preparado ainda para receber. Para esse próximo ano, a gente está fazendo um projeto dentro da nossa loja, que é diminuir um pouco o mix e para tentar alcançar essas marcas. A gente já viu que não está preparado, a marca viu, a gente está fazendo um trabalho que eu sei que é de formiguinha, aos poucos ali, para ter essas marcas. É isso, entendeu? então. Aí, tipo, quando eu vejo hoje tomando não da Hugo Boss, igual você falou das outras marcas, aí eu trago para dentro da loja e falo o que eu vou fazer para eu ter o sim daqui a pouco. E aí a gente começa a se preparar, tanto dentro de loja como o posicionamento na rede social, que hoje eu acho que é super relevante para a maioria das marcas. Várias marcas que um dia fizeram eu esperar, hoje vem atrás por causa do posicionamento que hoje a gente tem na rede social. Acredito com vocês também é a mesma coisa. Sim, dentro disso que você está falando, que o João citou, eu particularmente, assim, eu passei a ter uma defesa da seguinte forma. Eu vou dar o melhor pelas marcas que tem dentro da minha loja. Eu quero trabalhar focado no que hoje eu tenho. Por exemplo, o João contou a história da Replay. A Replay deu uma atenção pra gente, você estava no evento, que ela tratou a gente como o melhor cliente da marca. Então, eu vou retribuir isso da melhor forma possível para posicionar a marca, para ela ser uma grande parceira. A Fred Perry da mesma forma, a Lacoste que eu já tenho da mesma forma. Então, o time que eu tenho dentro de casa, eu vou fazer ele ganhar campeonato, entendeu? Se essas outras marcas virem, vai ser para reforçar o time. E eu pretendo muito dar ênfase o que eu tenho dentro da casa hoje. E eu acho que, tipo, você fazendo isso, Paulinho, a gente fazendo isso, dando destaque para as marcas que já valorizam o nosso trabalho, as próprias marcas de fora enxergam o nosso trabalho de forma diferente, porque você começa a destacar produtos que antes não tinham talvez tanta relevância na região, as marcas falam, opa, aquele cara ali faz um trabalho diferente. Ali sabe fazer o trabalho que precisa ser feito. Não, que igual é o que a aconteceu Fred Perry. A gente começou trabalhando ali, poucas lojas no Brasil trabalhando. Pode. Em pouco tempo explodiu. Com certeza essas marcas viram E que... tinham lojas que já trabalhavam com Fred Perry. Elas pararam de trabalhar, porque segundo elas não havia giro, não havia o desejo suficiente. E aí a gente cria essa demanda praticamente no nosso mercado. Então, acho que isso é interessante. E aí essas lojas que tinham parado voltou a trabalhar com a marca. Voltaram a trabalhar. Sim. Tiveram vários cadastros reativados, segundo o representante, através desse trabalho. Paulo, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é sobre essa questão de cuidar do que você tem dentro de casa. Porque muitas vezes o lojista, ele está muito preocupado e ele deseja muito as marcas que ele ainda não tem acesso. Mas ele esquece de valorizar e de trabalhar, e ele se esquece de que o que paga o aluguel, de que o que paga os boletos mensais são aquelas marcas que já estão ali com ele. O que você pensa sobre isso, sobre essas marcas que já estão trabalhando com você? Então, como eu falei no início, você tem que dedicar muito ao time que você tem dentro de casa. Quando a Replay chegou dentro da nossa loja,
mais uma vez como a Fred Perry, o público de Belo Horizonte não conhecia ambas as marcas. A gente começou a fazer aquele trabalho ali de divulgação, vestindo um MC, vestindo um influencer local. O João sempre tem uma visão de presentear quem está dentro dos eventos, igual nossos parceiros aqui da 031, que está sempre fazendo evento. O João mandou uma para o Kevin, para fortalecer a imagem da marca no meio do nosso público-alvo. Isso é muito interessante. A gente fez uma venda de replay, eu não vou me lembrar exatamente, você lembra o valor? O dia que aquele cliente foi lá e... Acho que foi 13 mil. No dia que ele foi 13, acho que 13 e pouco. Só de replay. Não foi só de replay, mas acho que foi 25 camisas da 25 replay. camisas da replay. Ou seja, através do trabalho que a gente fez. Ele não conhecia a replay antes da Sucesso Select. Na hora que ele viu no Instagram da Sucesso Select, o evento que a gente foi, que o Neymar é embaixador da marca no Brasil, a gente falando da marca, a gente usando, igual eu tô usando a replay aqui agora. A gente já colocou a marca. Galera, e essa questão de você estar preparado? Eu comprei o jeans da Replay com medo, porque eu não vendo jeans de 1.000, 1.500 conto. Mas teve já modelos que chegou na loja e já esgotaram, jeans de R$1.000. Talvez agora eu esteja preparado para diesel, para voz. Então, João, o que você está falando é que não necessariamente você vende aquilo que você compra como cliente. Porque se você olhasse só para você como cliente, talvez você não investiria em um jeans de R$2.500. Talvez você não é cliente de um jeans de R$2.500. Eu acho que eu entendo um pouco, João. Vou responder um pouco por ele. Porque como a gente veio da réplica, a gente vendia 3 camisas por R$100. É igual pastel no Mercado Central, irmão. Saía toda hora. Então, quando você vê uma camisa da Fred Perry de R$1.200 para você arriscar, colocar aquilo na sua venda, no primeiro momento você fica com o pé atrás, sim. Só que, tipo assim, velho, o trabalho que hoje você faz é de excelência, irmão. Hoje você tem condições de atender um cliente com um produto de entrada e hoje você tem condições de atender um cliente que compra uma camisa de R$1.800. A ideia é tentar criar o desejo no cliente, né? E vocês sabem fazer isso, que é o que você falou. Posicionando a marca em artista, influência local. Isso cria desejo no consumidor final. O lojista que sabe fazer isso bem feito, ele consegue vender e agregar produtos de alto valor dentro da venda dele, dentro da loja dele. Isso aí. Agora, você estava falando sobre vir da réplica, vendendo 2, 3 camisas por 100. Felipe veio do shopping. Em que momento que a Sucesso Select e a James Cook, através do Paulo e do João e do Felipe, em que momento que vocês se encontraram? Como que é essa questão de ser parceiro e concorrente ao mesmo tempo? Queria entender primeiro como vocês se aproximaram e depois como que é essa relação no dia a dia. Da forma que eu conheci o Felipe, eu vou lembrar aqui, mas eu acho que foi o seguinte. A James Cook a gente sempre ouviu falar. Já era referência pra gente porque os caras estavam no original. Então a gente já tinha o trabalho do Felipe como espelho. O primeiro contato que eu tive com o Felipe foi através de um fornecedor de sacola, eu acho. Eu tava fazendo sacolas, aí eu consegui um preço bom, eu divulguei no Instagram, não sei se alguém compartilhou com ele, não sei se ele viu. Ele foi e respondeu: irmão, acabei de fazer uma compra de sacola aqui, aí tá com um preço bom. Foi isso, não foi, Felipe? Eu acho que foi. Aí foi o primeiro contato que eu tive com ele. Mas igual... Eu indiquei a indústria de sacola para ele e dali a gente criou uma relação de estar sempre indicando o que era bom um para o outro, fornecedor de sacola, taxa de máquina de cartão, até que um dia a gente marcou uma reunião, você até estava presente, para falar sobre o caminho certo de trilhar, né? Eu perguntei se ele tinha vontade de marcar esse encontro para me passar um posicionamento sobre tributação, que para mim muita coisa ainda naquele momento era novo e tal, e ele foi super atento com a gente, marcamos um café lá, ele pagou um café pra gente lá no Shopping Contagem, né? E aí nasceu essa amizade. O que eu acho que fez a gente aproximar mais foi que a gente consegue entender que a concorrência, ela não atrapalha. A concorrência boa, ela só soma. Sim. E pelo menos desde o primeiro momento que a gente começou a se relacionar, tanto com o Paulo... Lá com o ele João, mil vezes, Felipe. Só porque o cara dormiu 12 dias comigo lá na Europa, tá... De calça jeans, né, Paulo? Mas tudo bem. Mas a gente sempre procurou um ajudar o outro. Eu sou muito grato por vocês,
deixo isso bem claro onde que eu vou e para quem eu falo. Mesmo os meninos começando, a gente não tinha tanto contato quando eles começaram, mas tudo que eles propuseram a fazer, eles sempre fizeram muito bem feito. Então, eles já eram referência desde o momento lá de trás. Dá uma eu já balançada no acompanhava. mercado, né? Você é louco, os meninos sabem balançar mesmo, eles sabem fazer barulho. E aí, quando eles vieram pro original, o barulho foi grande, as lojas tudo ficaram doidas e tal, e os caras já eram referência naquela época. Eu já acompanhava o trabalho dos meninos também. Então, e aí começou a criar essa relação, a gente foi se aproximando e sempre abrindo portas. Paulinho já me abriu inúmeras portas, nunca pediu nada em troca, nada. Eu vou fazer isso para ter aquilo. Então eu sou muito grato e eu acho que o que fez mais aproximar foi esse pensamento de um querer somar pro outro. E depois que a gente foi para original, a gente começou a aproximar mais dessa galera que era da original, porque a gente vendia réplica, a gente trocava ideia mais com o pessoal da réplica. Assim que a gente foi para original, eu comecei a seguir mais as lojas de original, ver o que elas faziam, isso também me ajudou bastante no começo ali. E uma das que era inspiração era o Felipe, mesmo ele não sabendo, mas na época era inspiração para nós. Né? Pode não parecer, mas o mercado de réplica e original, embora seja vestuário, mas são dois mercados completamente diferentes. Eu posso falar com propriedade porque eu já atuei nas duas frentes. Muitas vezes quem está na réplica, às vezes nem conhece ou nem sabe quem está no original. Não tem ideia, não conhece os produtos, não entende do preço. E vice-versa. A gente que está no original, dificilmente a gente vai acompanhar ou ficar buscando alguma coisa em relação às lojas que vendem réplicas, porque são dois públicos distintos. Uhum. E quando o Paulo fala que ele iniciou no original e o Felipe falou sobre sacola com ele. Então, a gente está falando aí de custo, buscando ali um custo mais baixo. O Paulo falou sobre tributação com o Felipe, no final buscando um custo mais baixo. O que para vocês foi o ponto mais difícil? Vocês conseguem eleger um ponto mais difícil da trajetória? Eu acho que sim, da migração, sabe? Eu não me envergonho de ter vindo da réplica. Eu aprendi muito na réplica, eu trabalhei demais, eu dou valor demais àquela galerinha que pega o especial ali no JK, que vai lá fazer aquele bate e volta, que carrega carrinho no braço, saco preto nas costas. Eu dou muito valor àquilo, eu me orgulho de ter passado por ali, mas me orgulho mais de ter saído. E eu acho que a maior dificuldade que eu passo até hoje no original é que na réplica acabava aquela mercadoria que hypava. Você ligava na chinesinha, falava assim, quero mais 10 dessas. Ela virava e falava assim, é 33 sem garantia. No outro dia estava na sua loja. E no original é coleção. Muitas vezes a gente faz uma coleção com 1 ano de antecedência. A New Balance e a Fred Perry é 1 ano de antecedência. Então, como é que você vai saber, Felipe, que aquela camisa ali, que você bateu o olho nela, que você gostou, que ela vai hypar naquela coleção, vai ser a pica da galáxia na coleção, e você não tem a reposição dela. Então, eu ainda apanho muito nisso, o João também, a Mariana também. Nesses 4 anos, eu acho que esse ano foi o mais assertivo do nosso negócio. A gente colocou uma pessoa para fazer o nosso financeiro, porque a nossa empresa cresceu tanto que falta conhecimento para a gente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Essa parte da administração, a gente ainda é muito cru, a gente está aprendendo muita coisa, então a gente teve que colocar uma pessoa lá para a gente acertar mais nessa coleção. E esse ano, eu tô para falar que a gente chegou a 98% de acerto. Então, o que você está falando, mesmo hoje, a Sucesso Select sendo referência para um monte de gente, ela ainda tem dificuldades. Você, demais, como líder, ainda encontra dificuldades. Demais. Por isso todos que a gente os foi dias atrás de conhecimento. Eu contratou um rapaz para tomar conta do financeiro. Eu faço investimento em conhecimento, todas as oportunidades que tem. Eu paguei a viagem da Europa por conta de conhecimento. Não foi lá para conhecer a Suíça, não foi para conhecer a Itália, não foi isso. Que isso foi um investimento na viagem, o tanto que essa viagem rendeu para nós, Paulinho, o tanto que a gente aprendeu. O network, e não só com o Bruno. O Bruno, eu vou falar que o Bruno era a cereja do bolo, porque o Bruno alcançou marcas que é o sonho de todos os lojistas. Sim. O Bruno abriu como é que fala? Um legado. O Bruno abriu um legado. O Bruno talvez hoje é a maior referência no nosso segmento no Brasil. Mas o tanto que a gente aprendeu. Porra, o tanto que eu aprendi com o cabaço do Gringão, que nós colocamos o apelido dele. Com o Luan da Gift. Pô, irmão, que cara me deu uma aula, que cara tem uma operação.
1000 vezes menor do que a minha. E um cara que tá, tipo assim, numa liderança tão grande, que eu vejo o negócio dele, assim, prosperar muito. Então, o investimento daquela viagem, pra mim, até hoje, foi o melhor investimento que eu fiz. E eu posso falar como sócia e como esposa que o investimento da viagem foi muito além do financeiro, foi muito além do que vocês pagaram. O Felipe tem 2 filhos pequenos, né? O Paulo é nosso sócio, tem as responsabilidades dentro da loja, nós temos também 2 filhos, e o investimento foi muito maior do que só o dinheiro. Porque você deixa a sua casa, Sim. vocês ficaram aí 18 dias fora, né? Foram não sei quantas horas de viagem, abriram mão ali do cardápio que vocês já estão acostumados no dia a dia, da saudade dos filhos, a preocupação de estar lá do outro lado do mundo, né? No caso do Felipe, com a mulher e os filhos pequenos aqui. Eu troquei minha esposa, fiquei deitado 12 dias com o Paulinho. Pô. Eu fiquei daqui morrendo de inveja de você, Felipe. Então tem o lado emocional, tem o desgaste físico e o investimento financeiro, tudo isso em prol de conhecimento, mas que vai gerar talvez aí uma estabilidade e uma tranquilidade por muito tempo. Eu faço te falar que foi um investimento tão bem pago, tão bom, que ele não foi só bom para mim. Ele foi bom para minha equipe em geral. Eu cheguei com uma mente tão avançada que eu subi um funcionário de cargo dentro da minha empresa que, tipo assim, ele era uma peça perdida dentro da empresa. Ele é muito valorizado, todos os locais que eu colocava ele se destacava muito bem, mas ele era meio que uma peça coringa. Ah, tá precisando de um cara na rede social para responder, jogava ele lá. Ah, tá precisando de etiquetar, jogava ele lá. Então, quando eu voltei, eu falei assim, a partir de hoje, você é o videomaker oficial da Sucesso e o meu. Vou investir na sua carreira, você está subindo de cargo, estou mudando aqui o seu cargo e a partir de hoje você é isso. E os videozinhos que ele tá fazendo dos tênis lá, tá que bombando. Isso, irmão, o cara tá nadando de braçada, irmão. Então, assim... Tá batendo uns Ou milhões. seja, o que você aprendeu, você passou... você tá falando do Pedro. O Pedro não esteve na viagem, o Pedro não esteve na Suíça, mas ele participou e se desenvolve através do conhecimento que você trouxe lá. E ele tá colhendo a fruta da sementinha que eu semeei lá na Europa. O investimento da viagem... Eu falo que ele foi tão valioso para mim. Eu também tive a cabeça, eu fui na viagem com a cabeça de que era um investimento para o meu negócio. A convite, mais uma vez, eu digo, do Paulinho, que mais uma vez abriu uma porta para mim. Que poderia ter levado a mim, mas levou você. Levou eu, muito obrigado. E aí eu fui com a cabeça que era um investimento para o meu negócio. E depois que eu voltei de lá, a gente sempre brinca lá na loja, tem 3 meses mais ou menos que a gente fez essa viagem. Esses 3 meses eu vivi como se fosse 3 anos, eu evoluí 3 anos. Em 3 meses eu evoluí o que eu iria evoluir em 3 anos. Verdade. Eu tô vivendo Tá assim... acelerado até demais, viu? Tô, irmão. Assim, é uma pressão grande, porque crescer também exige sacrifício. A gente sabe que a gente teve que abdicar de várias coisas para estar onde que a gente está hoje, para alcançar algumas coisas que a gente alcançou. E como eu não quero parar por aqui, eu quero alcançar muitas outras coisas, eu sei que eu tenho que ainda sacrificar alguma delas. Nesses 3 meses pós-viagem, eu vivi como se eu tivesse vivido 3 anos. E os resultados que eu alcancei é que eu demoraria 3 anos para alcançar. Então, eu acho que é o tamanho da importância de um investimento bem feito. A gente voltou com uma mente de muito projeto. É muito projeto, é muita ideia nova. Só para concluir, antes que eu esqueça, Paulinho, o detalhe mais importante disso tudo é que o Paulinho também acabou de citar ali. A gente investiu, a gente aprendeu, mas depende de mim quando eu voltar eu colocar em prática. Isso. Se eu voltasse da viagem e continuasse com a mesma mente que eu estava antes, eu não teria evoluído esses 3 anos em 3 meses. Foi o que eu aprendi lá, que eu resolvi colocar em prática aqui, é que fez eu dar esse upgrade, esse crescimento tão rápido. E o legal disso aí, ó, ontem eu recebi um lojista lá na loja que foi no nosso último evento. Ele falou assim, mano, tanta coisa que eu aprendi no evento de vocês e coloquei em prática na minha loja, em pouco tempo, ele tem acho que 1 ano de loja, 1 ano e pouco. Ele falou assim, agora eu já tô com 80% da minha loja de original. Não adianta nada você pagar ali o melhor pacote do segredo da liderança, sentar na primeira cadeira e não colocar em prática. É porque eu tenho Isso certeza... aí é o dinheiro jogado fora. Agora o cara que senta lá, pega o bloquinho de nota que vai estar disponível no evento e anota todos aqueles gatilhos positivos para colocar no negócio dele, para a máquina girar, e esse cara, irmão, vai ser líder. Esse cara vai ser Sabe o que líder. acontece? É porque, ó, pra você ver, a gente foi numa viagem com vários lojistas grandes,
Mas se algum desses lojistas tivesse orgulho de se achar maior ou melhor do que o outro, ele poderia muito bem voltar e não colocar nada em prática e não evoluir. Você vê o exemplo do Paulinho que ele acabou de citar. O Paulinho talvez dali era um dos maiores lojistas que estavam ali, um dos que mais faturavam. Ele aprendeu, ele falou que quando ele chegou, ele já fez isso, aquilo outro e já gerou resultado. Imagina se ele tivesse orgulho e falava, não, eu sei mais, isso aqui não funciona e tal. Então tem que ter humildade, aprender, ver o que realmente funciona para o negócio e colocar em prática. Eu fui na viagem, quando eu cheguei da viagem, parecia que eu estava ligado no 220. Eu saí colocando tudo em prática. Foi reunião atrás de reunião. Eu quero fazer isso, aquilo da outro. humildade, o Paulo aí chegou em mim e falou assim, João, preciso conversar com você. Falei, fudeu. Alguma coisa da viagem lá. Aí ele falou, ó, eu sei que você faz o tráfego pago da loja, mas a partir de hoje eu quero colocar uma empresa. Seja humilde e vamos aceitar isso aí. Eu fiquei na hora, eu falei, vai ser mais uma e vai... Tá vendo, Pastrana? Você que tá assistindo aí, ó, salvei seu emprego, irmão. Aí eu falei assim, vai arrumar dor de cabeça. Seu emprego não, sua empresa, ele é empresário. Aí eu falei, não, mas beleza, vamos fazer um teste, mas eu quero estar ali do lado para fazer mais ou menos o que eu fazia, mas... Andando junto com a empresa. E graças a Deus tá sendo um sucesso. A gente tá gostando bastante dessa mudança. E eu tive a humildade de abrir mão e colocar a empresa. Vou falar em números. O Paulo já citou, né, a mudança do Pedro de cargo. O João está citando essa mudança da parte dos anúncios e do tráfego pago. Falando em números, a gente está falando de 30% de economia. E a gente investe muito em tráfego pago. Então, 30% de economia é muita coisa. Talvez é o salário de um funcionário. O salário de um funcionário, é uma parte do aluguel, é uma parte da conta de luz. Por quê? Porque a forma que o João fazia dava resultado, mas era uma forma mais cara de se fazer. Então, através da gente sentar, fazer uma reunião, entender melhor o tráfego pago com quem entende muito bem, não é só fala, né? Não é coach de Instagram, a gente teve uma economia de 30% no investimento. E aí, fora algo que é quase imensurável, que é o retorno que esses tráfegos mais bem feitos deram em relação à venda e à lucratividade. Deixa eu só concluir uma coisa aqui, porque eu tive essa conversa com o João assim que eu cheguei, mas por causa da conversa que eu tive com o Bruno e com o Japa, porque na viagem a gente teve a oportunidade de sentar com eles e ter uma mentoria individual sobre o nosso negócio naquele momento. Na hora que eu sentei na mesa que o Bruno e o Japa estavam, a primeira pergunta do Bruno foi: como você hoje faz seu tráfego pago? Eu falei, hoje a gente vai lá, impulsiona, faz, e virou para mim, com aquela sinceridade dele, que quando ele não concorda, né? Você tá jogando dinheiro no lixo. O seu dinheiro tá indo pro lixo. Você tá rasgando o dinheiro. Mas eu vou entrar num assunto. No começo que a gente abriu a loja, a gente fazia com a empresa e a gente não tava lado a lado com ela. Você teve uma experiência ruim no início. Aí eu não queria, aí eu me bloqueei disso e falei, beleza, eu vou aceitar ter uma empresa, mas eu quero estar lado a lado com ela. Uhum. Isso aí, agora eu tô vendo os frutos, entendeu? Então, aí isso eu implantei através mais uma vez, dessa viagem que a gente investiu. Ô Paulo, e eu acho importante deixar isso claro. Você sentou com o Bruno, você conversou com ele, com o Japa, você teve um direcionamento dele. Mas em momento nenhum o Bruno veio direto da Suíça para sentar lá na loja e falar com o João, ou ir lá falar com o Pastrana, ou pegou o Instagram da loja e fez alguma coisa. Não, isso aí foi a gente que começou a correr atrás, colocar em prática. Igual o João falou, eu aceito colocar, mas se essa empresa andar lado a lado com as ideias que eu tenho. Ele te passou o direcionamento, você trouxe esse direcionamento, dividiu com o João. E colocamos em prática. E a gente ainda fica brigando às vezes, né, ali com a empresa, porque ela quer fazer de uma forma. E a gente já viu ali que na nossa loja não funciona dessa forma. Tudo é teste, né? Aí, tipo assim, tem hora que até ele fala, não, eu tô acostumado a fazer assim e tal, mas lá na nossa loja, como a gente já tem um fluxo grande, na nossa loja não funciona. O que acontece é que, João, você conhece do seu negócio, dos seus clientes, você acompanha a métrica dos seus stories, das suas postagens todos os dias. E eles entendem do que a meta passa, das atualizações, igual eles passam atualizações da meta pra gente praticamente todo dia. Então, a união perfeita é essa. Você conhece o seu negócio e eles conhecem o negócio deles. Então, juntando os dois se respeitando, eu acho que tá aí o pulo do gato. Felipe,
A gente acabou não dando espaço para você falar, a gente foi viajando aqui nas outras conversas, mas qual é hoje o seu maior desafio? Se você pudesse, de todos os desafios que o empresário passa, qual é o seu maior desafio hoje? Hoje, se eu fosse falar hoje, eu acho que o meu maior desafio é a mão de obra. Eu posso falar que eu tenho um pouquinho de inveja de vocês, que aqui é 3, é um ajudando o outro. São 3 sócios. Lá a bagagem fica um pouco mais pesada. Eu sempre penso nisso, comento com os meninos, eu falo assim, Felipe, a cabeça deve É loucura, empocar. porque a gente sabe que, tipo, pra gente crescer, a gente não cresce sozinho. E hoje, arrumar pessoas boas para trabalhar, mão de obra realmente qualificada, pessoa boa, que quer vestir a camisa da empresa, é muito difícil. Hoje eu agradeço a Deus pelos colaboradores que eu tenho dentro da loja. Tem colaborador meu que tem 11 anos, tem outro que tem 10, tem outro que tem 9 anos que está comigo. São colaboradores antigos que realmente vestem a camisa da empresa, que é o que fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, porque eu sozinho não chegaria. Só que reconheço que tem hora que está difícil porque a gente precisa de mais gente boa. Para a gente continuar crescendo, a gente precisa de mais pessoas boas para qualificar. E hoje a galera quer ter resultado muito rápido. Aí você contrata uma pessoa, a pessoa já quer ganhar X em pouco tempo, não quer esperar, não quer plantar para depois colher. E isso eu acho que hoje, falando em termos de loja, é o meu maior desafio, é arrumar mão de obra para poder continuar crescendo. Eu acredito que isso seja o Brasil inteiro. A gente senta muito com o empresário para trocar uma ideia e hoje eu acho que a maior dificuldade de todos os empresários é essa, não só a sua. E eu reconheço que muito lá atrás, talvez eu vivia esse problema porque muitos lojistas, muitos empresários não sabem reconhecer o bom funcionário. Sim. Pagar bem. Hoje, graças a Deus, a gente aprendeu isso e é o que faz a gente conseguir segurar muito funcionário dentro da loja. Porque é o que eu estou falando com você. Hoje eu tenho uma base de colaborador dentro da minha empresa que realmente é a base da loja. Os caras fazem o trampo funcional. Nós ficamos 18 dias na Europa e minha loja não parou. Ela continuou sentando marcha. A gente tem uma equipe bem alinhada, mas para acrescentar mais funcionários está difícil. Tá difícil conseguir gente para trabalhar. E muito do que eu acho que esse problema é porque as pessoas não sabem esperar o tempo delas. Elas querem as coisas do dia para a noite, querem as coisas muito fáceis. Eu já vou entrar, já vou vender X, já vou ganhar tanto, sendo que tem um tempo ali, tem uma trajetória. Hoje, meu vendedor que mais vende, que consequentemente é o que mais recebe, ele está há 11 anos comigo. O cara está há 11 anos plantando, ele já passou maus bocados. Então, houve uma plantação para depois vir a colheita. E hoje, a maioria da galera que está chegando às lojas, eles não querem esperar o momento deles. E aí, eu acho que hoje a minha maior dificuldade é a mão de obra. Talvez isso seja um pouco o efeito da rede social, né? Que a pessoa filma um lote, ela faz assim e aparece a casa. Eu acho Só que a realidade é muito diferente, É muita né? coisa envolvida, assim. Eu acho que também, mais uma vez, né? Em troca de ideia com o empresário, a gente chegou a essa conclusão. Muita plataforma de jogo também tem prejudicado a mente dessa nova geração. Os má influência também, né? Passa uma visão ali, tipo... Mentirosa, E Mentirosa. as pessoas né? têm a comparação, né? A pessoa vê aquela pessoa vivendo a vida na internet, aí começa a se comparar com ela, quer viver aquela vida e aí desanda tudo. Tudo é questão de tempo, tudo é saber levar a vida, essa parte da galera que está se perdendo em jogo. Isso mexe com o psicológico da nova geração. Às vezes o cara pega um salário ali, a comissão boa, primeiro mês de trabalho dele, investe no jogo, perde aquilo que ele demorou 30 dias para receber em um dia. Então, isso mexe com a mente do cara, entendeu? Muita gente não está acostumada a perder. Quando eu comecei a vender roupa, eu saí da Aspron, fui lá, peguei meu acerto, fui comprar roupa. Mas eu não fiquei só nisso não, comprei a roupa, levei para minha casa, comecei a vender em casa, mas nisso eu já estava trabalhando de carteira assinada em outra empresa. Aí eu fazia aquelas vendas ali no horário de almoço, minha mãe também atendia lá em casa. Tipo assim, eu esperei meu momento para me ter minha loja e viver daquilo, só daquilo. Tem muita gente que já, tipo assim, não quer esperar esse momento, já quer, tipo assim, eu quero minha loja hoje, João, eu quero... Eu lembro que quando a gente foi fazer negócio,
Eu lembro exatamente desse momento quando a gente conversou e falou assim, nos primeiros 6 meses a gente vai combinar um salário fixo de R$ 500 para você. E não era nem o salário mínimo da época, né? O salário mínimo já era maior do que isso, mas era o que naquele momento a loja podia proporcionar para o João aqui, ó, tá até ficar arrepiado. Mas eu lembro que a gente fez esse combinado. A gente abriu a loja em outubro, eu acho que foi, no centro. Aí outubro, novembro, dezembro. Aí dezembro estourou tanto que eu acho que já... eu consegui pegar um dinheirinho a mais e tal. Foi pra 550. Mas eu lembro que o combinado foi do João ficar de 9 às 18 por conta da loja, porque eu trabalhava fora, o Paulo trabalhava fora, eu trabalhava até às 18, e aí muitas das vezes o João ficava de 9 às 18, e aí eu saía do meu trabalho e ia pra loja às 18 para poder fazer fechamento de caixa, conferência de eu lembro que eu abri mão, eu trabalhava numa empresa que eu recebia até razoavelmente bem, e a gente foi pro centro. Aí eu combinei com a Mari e com o Paulo, você vai ter que... Aí eu falei assim, eu tenho tanto de conta para pagar por mês, que era na época eu tinha comprado o carro da minha irmã, um tipo. Falei, tem que pagar ela tanto por mês. Acho que era 350 da parcela, mas não sei o quê. Aí, dou 150 lá pra casa, que era tipo isso. E nisso aí eu vivi esses 3 meses, em dezembro a gente arrebentou de venda e graças a Deus eu consegui ter uma retirada maior. E olha pra você ver, a gente com 3 meses a gente já teve que ir pra uma loja maior. Sim. Eu acho que o que o Felipe falou sobre a galera não saber esperar e sobre a história de vida do João, eu acho que é o seguinte, é uma coisa que eu sempre falo. As pessoas chegam até a jogar a semente, mas elas já querem colher o fruto. Elas não sabem que nesse prazo, se você não regar essa semente, ela não vai dar fruto. Então, eu vejo muito isso acontecer, principalmente com o exemplo que você citou e com a história de vida do João. Eu falo que o sacrifício de hoje é a semente do seu sucesso de amanhã. A galera quer ter só o sucesso, mas não quer ter o plantio, quer só colher. Para você ver, o João, hoje você tem 15 anos ou mais de trajetória, está colhendo o que plantou há 15 anos atrás. O sacrifício que ele resolveu fazer há 15 anos atrás, que vocês fizeram há 15 anos atrás. Então as pessoas querem viver hoje, vou começar falando diretamente para lojista, o cara quer abrir uma loja hoje e quer viver o que vocês vivem hoje, ele quer viver daqui 3 meses, 6 meses. Sendo que vocês demoraram 15 anos para chegar onde que está. Vocês passaram por maus bocados para chegar até onde que está. Quando eu comecei lá em 2012, que eu abri minha primeira loja, eu trabalhei 2 anos seguidos, de 10 da manhã até 10 horas da noite, de segunda a segunda, sem funcionário, porque naquela época eu não tinha como pagar funcionário. Sem férias, almoçar no shopping é difícil demais. Paulinho, eu lembro que naquela época que eu trabalhava direto, e não é exagero, foi 2 anos seguidos trabalhando, porque shopping não fecha, shopping fica direto. Minha mãe, minha esposa, meus irmãos, meus pais... Era aniversário de alguém, eles iam pro shopping para comemorar comigo, porque não tinha como eu sair da loja naquela época. Então, todos os aniversários de todo mundo da família era comemorado dentro da loja. Pra você ver, e isso foi um sacrifício que eu fiz na época para colher o que eu colho hoje. E vou falar com vocês que não pensei em desistir várias vezes. Pensei não, eu desisti várias vezes. Só não fui até o final. Desistir, a gente desiste muitas das vezes todo dia. Você fala assim, eu não quero mais. Quando você vai ver, você tem tanta responsabilidade por detrás que nem desistir você pode mais. Você é obrigado a continuar. Você nem desistir você pode mais. Quantas famílias hoje você tem responsabilidade? É muita gente que depende do nosso negócio. Desistir, você desiste todo dia. Você só não pode levar adiante. E o empresário tem que saber esse momento. Tipo assim, eu tava na réplica, aí eu explodi na réplica. Eu tive aquele momento difícil e tal, aí chegou um momento que a gente explodiu. Que aí eu viajava, largava a loja e tal, curti mesmo minha vida essa época. E o Paulo, ó... Aí nessa época eu falei que segurou a onda. Hoje em dia eu tô num outro momento da minha vida que tipo, foco total. Mesmo a gente o homem é um novo homem. Mesmo a gente estando bem ali na nossa loja, eu tô trabalhando tipo assim de segunda a segunda, mas é porque eu acostumei, tô gostando. E naquele momento ali, tipo, eu vivi minha vida. Eu acho que hoje a gente chegou a idade também, né? Tá mais maduro. Mas hoje a gente tem uma visão que o nosso negócio pode chegar muito mais longe. A réplica, ela te priva, né, de você... Limita. Como é que é, Márcia? Te limita. Te limita, isso aí que eu queria falar. A réplica te limita de crescer. Chega um momento que você vai estagnar, você não passa daquilo.
O original não. O original você consegue alcançar novos ares, você consegue abrir novas portas, você consegue criar novos projetos. Isso é muito importante. Sobre isso que você disse, a réplica, ela te limita, né? Você pode ter um trabalho muito bom, você pode ter fornecedores muito bons, mas você tem suas limitações. Uma delas, por exemplo, é páginas e páginas de Instagram que estão sendo derrubadas. Sim. Às vezes o cara tá ali preparando um excelente final de ano e ele tem a página dele derrubada porque ele trabalha com réplica. A gente já teve a nossa página derrubada várias vezes, eu sei o que é isso, é muito difícil. É doloroso. É desanimador, mas você não tem o que fazer, você tem que continuar. E hoje, pra gente, o Instagram continua sendo muito importante. Eu acredito que tanto pra James quanto pra Select, o Instagram é muito importante. E eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso, sobre a rede social hoje. Qual que é a importância da rede social hoje nas lojas de cada um? Eu queria fazer um ditado, mas um pouco trocado. Eu já ouvi um ditado que é o seguinte, menino que não anda não vende picolé. Eu já ouvi falar isso, né? E na loja hoje eu vejo o seguinte, o empresário que não posta não vende roupa. Hoje o posicionamento, rede social, colocar a cara na frente do Instagram da sua loja, eu acho que isso é muito importante. Paulo, eu tenho uma coisa para falar sobre essa questão do Instagram, que você falou que lojista que não posta, como é que é? O lojista que não posta não vende roupa. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Lojista que não posta não vende roupa. A gente teve uma visita, vocês vão lembrar, né? Não vamos expor as pessoas, mas a gente teve uma visita de um representante que foi visitar a nossa loja e ver o que a gente estava fazendo, porque um dos antigos clientes dele, que ainda trabalhava com a marca dele, disse que depois que a gente começou a vender, as vendas dele caíram mais de 30%. E que a gente devia estar fazendo alguma coisa de errado para que ele tivesse tido essa queda nas negócios dele. Ele denunciou para o representante que a gente devia estar vendendo no atacado, porque não tinha condições dos números que a gente tinha. Mas a gente é muito aberto, abriu o meu sistema para o representante e falei, pode conferir. E quando o representante falou sobre essa queda que ele teve, a primeira coisa que eu fiz naquele momento, eu não conheço a loja da pessoa, não sei como que é, mas a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Instagram daquela pessoa. E aí eu vi que o último post tinha sido há 6 dias atrás e tinham 3 stories ativos. Eu falei pra ele, olha, eu não sei te dizer o que ele tem deixado de fazer, mas eu tô te mostrando aqui um Instagram que postou há 6 dias atrás com 3 stories ativos. Eu falei, eu vou te mostrar o meu trabalho. Naquele dia a gente já tinha feito mais de 4 postagens no feed e mais de 25 postagens no stories. Eu falei, olha, eu sugiro que ele faça um trabalho parecido na rede social e veja se os números dele vão mudar ou não. Então, eu acho que isso é muito importante. E naquele dia ali me deu mais certeza do quanto a rede social é importante. Não foi eu que disse isso, foram os números que algumas pessoas vieram apresentar e naquele momento ali eu falei, olha, eu acho que o motivo é esse. Quando você me pergunta sobre a rede social, Mário, para mim, a rede social ela fez o meu negócio reviver. O meu negócio nasceu de novo por causa da rede social. Essa é a importância que a rede social tem para o meu negócio. Em 2020, quando veio a pandemia, a gente tinha loja em shopping ainda. Quem não sabe, o shopping ficou 6 meses fechado, 6 meses lacrado que eu fiquei com a minha loja. Naquela época, o trem estava tão feio que os lojistas estavam indo lá, recolhendo as coisas para abandonar as lojas. E aí o shopping fez o quê? Travou. A partir de hoje, o lojista só pode sair com um volumezinho dentro da loja. Você não pode ir lá e recolher, porque os lojistas estavam abandonando as lojas. A gente não sabia quando que ia voltar. Parecia o fim do mundo, né, irmão? Parecia o fim do mundo. A gente não sabia como é que ia ser dali para frente. E naquela época, eu estava vivendo um momento que eu estava muito acomodado. Para mim, estava bom vender X, eu não tinha muitas... objetivos dentro do meu negócio naquele momento. Você se via bem naquele momento. Isso, estava muito acomodado, muito acomodado. E aí a pandemia fez eu acordar, fez eu tomar um choque. A minha esposa estava grávida, eu já tinha o Rafael, minha esposa estava grávida do meu segundo filho. Ficamos 6 meses com a loja fechada. Foi quando o único caminho que eu tive foi apelar para a rede social. Eu já fazia um trabalho na rede social, mas não tão forte. E aí foi quando eu comecei a me posicionar na rede social. E aí era eu que tinha que colocar a cara, não poderia ser mais funcionário, porque os funcionários estavam tudo afastados dentro de casa. E aí eu lembro boletos só chegando, né, Felipe? Eu lembro que eu fui para dentro de casa, voltei lá nas origens, que eu comecei vendendo dentro do meu quarto, montei a minha ararazinha dentro do meu quarto, comecei a buscar roupa, só podia buscar um volume por dia, eu voltava, todo dia eu buscava um volume. Começava eu mesmo a postar na rede social, eu mesmo atendia o cliente no direct,
troquei meu carro por uma Honda Bis na época e eu mesmo fazia a entrega. Então, tipo assim, foi nessa época que a rede social fez o meu negócio reviver. O que estava parado, o que estava acomodado, eu via o tamanho da força que a rede social começou a me gerar, que eu falei assim, opa, tem um negócio novo aqui. Naquela época tinha as festas clandestinas, então aí começou a acelerar de entrega. Quando o shopping voltou depois de 6 meses, eu já era uma outra pessoa, uma outra mentalidade. E olha pra você ver, você foi abrir sua mente da internet mais na pandemia mesmo, Na pandemia. Na pandemia a gente já tinha um Instagram com mais de 100 mil seguidores. A gente não ficou tão preocupado, porque a gente sabia que a gente ia vender. Foi tipo assim, a gente bateu recorde de vendas a pandemia inteira, porque a gente já trabalhava dessa forma, com entregas, com retirada. Aí na hora que eu vi que o shopping estava tudo fechado, eu falei assim, é o momento da gente arrebentar. Vai ser nadador de braço. A gente nadou de braço. Chora, outros vendem lenço, né? Outros Tipo assim, lenço, às isso vezes... Às Como a vezes gente já sabia, a gente né? não se conhecia nessa época, não tinha essa proximidade, eu não sabia o sofrimento que você estava passando e a gente, tipo assim, mesmo sabendo que a pandemia era algo muito grave no mundo, né? A gente estava num momento muito bom de venda, a gente estava explodindo de vender por causa que a nossa engrenagem já funcionava daquele jeito. A gente já trabalhava dessa forma, né? Tipo, Mas você vê que o pior momento da história da James, que foi a pandemia, 6 meses fechado, foi onde que eu aprendi, fiz acontecer e revolucionou o meu negócio. Existe uma James antes pandemia e uma pós-pandemia. Depois da pandemia, quando a gente voltou 6 meses depois que o shopping voltou a funcionar, era uma outra James que estava funcionando. A gente gerava fluxo para dentro da minha loja. Eu não dependia do fluxo do shopping. Porque como eu estava acomodado, eu vendia para quem passava no shopping. Eu vendia para o cliente já que circulava dentro do shopping. Pós-pandemia, não. Eu gerava o meu fluxo. Aí eu comecei a ver uma demanda tão alta, era gente vindo de todo lado, que chegou no momento que eu falei assim, não tem necessidade de eu pagar o começou aluguel. tão diferente, né? Olha você vê, ele já começou no shopping, com aquela demanda do shopping. A gente já começou numa sala comercial 100%... Sem público nenhum. Sem de público porta. nenhum Tendo de que fazer porta. a sua demanda. Tendo que levar o cliente lá pela rede social, né? E me fala uma coisa, dessa forma que você fez, eu quando eu ouço uma história igual essa sua, chega até a me emocionar, porque é um negócio que eu vejo que tem que dar certo. É obrigado a dar certo, essa dedicação sua. E você vê outros lojistas que era concorrente seu fazer a mesma forma que você fez, se acordar na pandemia? Irmão, vou te ser sincero, eu acho que a pandemia foi muito bom para algumas pessoas e muito ruim para outras. Quem não acordou como eu acordei, se ainda não quebrou, vai quebrar. Porque quem está fora da rede social hoje, quem está fora da internet, não vai sobreviver no mercado. Eu falo que, às vezes, quem não acompanhou na época acha até que é mentira. Porque muitas pessoas veem uma loja no shopping como um sonho, como um alvo que quer alcançar. E eu fiz mais ou menos o caminho ao contrário. Eu tinha uma loja no shopping e hoje não tem mais e nem quero mais. Então foi mais ou menos ao contrário. Eu estava tão acomodado com o que eu já tinha que eu não tinha ambição de mais. O que você quer mais? Eu quero ter mais lojas dentro de shopping. Eu ia arrumar era mais problema. A pandemia veio, pra você ter noção como é que foi a pandemia nesses 6 meses fechado. Na época o trem estava tão feio que eu mandei fazer 2.000 máscaras com a nossa logo aqui. E ficava meu irmão, que trabalha comigo hoje, e o mascote, que todo mundo conhece. Eu levava eles pro sinal. Eles ficavam vendendo as minhas máscaras no sinal, enquanto eu ficava postando lá na minha lojinha dentro de casa, na rede social, vendendo pra gente criar faturamento, para poder pagar os colaboradores que estavam afastados e se manter, cada um se manter. Pra você ver o nível que a gente chegou. Mano, você é um cara sem responsabilidade, que é o famoso porra louca, não tá nem aí pra isso. E aqui, o Paulo aí, hoje a gente tava lá... Olha pra você ver a importância, né, de O tamanho da nossa responsabilidade, Isso. né, irmão? E hoje não é diferente. Eu acho que isso é algo que a gente se identificou muito bem. Porque desde o início que eu te conheci, desde o início que a gente começou a trocar aquela ideia, eu vejo que você gosta de andar muito certo. E isso acontece do lado da gente. Desde o dia que a gente migrou para o original, que a gente abriu nossa mente para o que é certo, a gente não gosta de errar. A gente gosta de fazer tudo com excelência. A gente é muito responsável. Então, eu acho que isso foi algo que bateu muito bem entre a gente também. E a importância da rede social é, tipo,
hoje o Paulo Henrique tava lá na loja, hoje faz alguma coisa aí para chamar cliente para a loja, porque aqui a loja física tá morta. E nisso a rede social, tipo assim, vendeu uns 30, 40 pares de provas. Era uma loja... segunda loja, né? Uma outra loja dentro da loja. Tipo assim, hoje o nosso movimento na loja física não estava tão legal, mas a rede social ali segurando a onda, vendendo 30, 40 pares de profs. E eu vou falar mais, isso não foi só hoje. Isso já aconteceu outras vezes em que a gente brinca, a gente não separa os funcionários loja física e loja online e tal. Mas já aconteceu várias vezes que as vendas online carregaram a loja física. A gente já teve através a das primeira vendas em vendas online, da venda online, né? Que é bem mais difícil para fechar ali e tal. Tem uma limitação, né? Dentro do online é diferente do cliente que está ali, que ele fica à vontade dentro da loja, escolhe quantas peças quer, veste quantas peças quer. E no online é mais difícil você atender. Mas mesmo assim, a nossa primeira... do nosso espaço também, que também foi uma virada de chave para a gente. Eu acho que o empresário hoje que consegue ter a força que a gente tem na rede social, eu acho que ele tem que enxergar o negócio dele como duas lojas. Hoje, a Sucesso Select, a gente vê isso como duas lojas. A gente separou o nosso atendimento online, a gente tem meio que um call center dentro da empresa, onde fica ali todas as responsáveis pelo Instagram, WhatsApp, e tem a loja física. Desde o dia que a gente fez isso, que a gente identificou isso, que era duas lojas, a gente passou a acontecer o que eles acabaram de citar aqui. Muitas vezes a loja online bancar aquela operação toda. O próprio online, às vezes, a gente tem uma responsabilidade financeira naquela semana. Acontece muito isso comigo. Segunda-feira eu tenho uma responsabilidade enorme financeira, boleto, aquilo, aquilo outro. Através do online a gente gera demanda para o final de semana, que a gente já tem uma segurança que vai dar certo, que na segunda-feira a gente vai ter o dinheiro para pagar. Bom, eu vendo hoje para pagar a conta amanhã, filho. Então, comigo é desse jeito. Vocês estavam falando sobre a pandemia e eu lembro que uma coisa que me deixava muito triste como empresária era pensar em outros lojistas. Eu sou cliente de muitas lojas femininas e eu lembro que eu tinha algumas lojas que às vezes estavam na feira shopping, ou estavam no shopping e tal, e não tinha, às vezes eram pessoas mais velhas e tal, e não tinham presença no digital. E sempre vinha isso na minha cabeça, como que essas pessoas vão se virar? Como que essas pessoas vão manter não só o negócio delas, o sustento delas, mas o sonho, porque isso é um sonho que cada um tem, né? E isso me preocupava muito. Então, hoje, quando a gente veio com essa ideia do segredo da liderança, uma coisa que para mim é fundamental é isso. É ajudar outras pessoas para que elas não sejam surpreendidas e não passem por esse tipo de coisa, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Então, um dos meus desejos é que outros empresários possam ter mais segurança e possam encontrar ali respostas que a gente procurou por muitas vezes e não tinha onde encontrar. Eu fui testemunha do quanto essa viagem foi boa para vocês, do quanto o aprendizado mudou e beneficiou o nosso negócio. Esse evento, né, vocês vieram com a ideia de vamos juntar força, vamos fazer isso por outras pessoas. O que você espera, né, Felipe, Paulo, João? O que vocês esperam que esse evento faça por outros lojistas? Mari, no meu caso, o investimento da viagem foi tão benéfico para o meu negócio. Quando a gente voltou de lá, como eu falei antes, eu estou vivendo 3 meses, o que eu iria viver em 3 anos. A gente conversando, a gente falou, a gente precisa levar isso para outros lojistas. Eu acho que o lojista que hoje tem dificuldade de se posicionar, o lojista hoje que tem dificuldade de tracionar a venda, o lojista hoje que não sabe fazer um marketing que realmente vai viralizar, que a gente acabou de falar sobre a importância da rede social, ele precisa estar nesse evento. Esse evento, a pessoa que tiver com a cabeça aberta, a mente realmente buscando mudança, ele vai transformar o negócio de muito lojista. Isso eu tenho certeza, porque a viagem mudou o meu negócio. Olha para você ver, eu já era um lojista de 16 anos de experiência, o investimento numa viagem com outros lojistas mudou totalmente o meu negócio. Ressignificou totalmente o modo que eu vivo hoje em relação ao que eu vivia 6 meses atrás. E quem te acompanha de fora vê isso, mano. Eu brinquei com o Paulo, não, o Felipe tá acelerado demais, que ele comentou que vocês vão para São Paulo, eu falei, bichão, tá daqui acelerado. a pouco a gente tá saindo aqui, já estamos indo para São Paulo mais tarde, porque
a demanda cresceu pós-viagem. A gente se posicionou, eu me posicionei de forma diferente que eu havia posicionado antes. E olha que eu já me posicionava. Imagina quem está parado, quem não está se posicionando. A galera que acompanha a Sucesso e a James já enxergou isso aí, que depois da viagem a gente voltou mais forte ainda, né? A James e a Sucesso já, vamos falar, há 6 meses atrás, um pouco antes da viagem, já era tida como referência para muitos lojistas. A gente fez um investimento dentro do nosso negócio que em 3 meses a gente já está colhendo resultados absurdos. O resultado que eu colho hoje dentro da minha loja é absurdo referente ao investimento que eu fiz há 3 meses atrás. Buscando conhecimento, buscando network. Eu falo isso muito hoje. Eu aprendi depois de um tempo que um network bem feito, que contato bem feito vale mais do que dinheiro. Ele te dá acessos aonde que o dinheiro não te coloca. O dinheiro, você vai falar, eu quero tal coisa, eu quero estar em tal coisa. Às vezes o dinheiro não vai te colocar lá. O acesso, o network bem feito te coloca. Hoje. Você vê, o meu contato com o Paulinho me abriu as portas para a viagem. Se eu não tivesse o relacionamento que eu tenho com o Paulinho, não era o dinheiro que me colocaria lá. Não era, eu quero pagar, quero estar indo. Não era isso, foi selecionado. Era uma viagem para convidados. Você precisava ser convidado para estar ali, embora você tivesse condições financeiras de fazer a viagem. Então, um contato bem feito, uma relação. E esse evento, essa imersão, vai abrir muito contato, muito network violento. Eu acho que essas pessoas que querem ir no nosso evento não vai achando que vocês vão absorver conhecimento só meu, do James, do João, do Bruno e do Japa, não. Vocês vão ter conhecimento também do network, igual o Felipe falou ali, de grandes lojistas que vão estar presentes. Já tem lojista grande que já comprou, tá vindo né? um referência lá de Curitiba, o Thiago. Cara, tem Armani, tem Armani, Diesel na loja dele. E ele veio no o cara nosso tá um nível acima da gente e vai estar no nosso evento. Ele veio no nosso evento da primeira vez, a gente virou tão parceiro ali que toda marca, tipo assim, a gente vai trocando o network. Ele tá com dificuldade de entrar em alguma marca. Eu tento mexer meus pauzinhos ali e ele é a mesma coisa. Toda marca que ele vai, ele entrou agora na Armani, da Diesel, todas as vezes ele manda. Mano, tô aqui, não esqueci de você. E da mesma forma, esse dia ele tava com dificuldade de entrar numa marca que eu sou autorizado. Eu mexi lá dentro e ele falou, mano, agora andou, tá indo. Isso. Então, rapaziada, contato é muito importante. Quantas marcas que eu já abri por conta de relacionamento, que às vezes eu tenho com outro lojista que já trabalha com a marca. Outro lojista aí, ó, das 5 maiores do Brasil aí, entrou na Boss por conta da Sucesso. A gente troca de contato ali. A gente passou um contato de um cara acima da Boss que a gente tinha. O cara estava mais preparado que nós e ele entrou. E ele agradece nós, ligou, gravou vídeo, postando, agradecendo, por causa desse network aí. Isso. Eu acho que assim, além do conhecimento que vai ser de muito valor, vai ter palestra voltada somente para vendas, para gatilhos. Vai ter palestra voltada para a rapaziada que pretende sair da réplica, que quer chegar nas marcas originais. Ninguém melhor do que os 3 que está aqui para dar aula sobre isso, vai falar sobre isso no evento. Eu tive inclusive um lojista que me perguntou no direct sobre isso. Vai ter uma palestra específica para esse lojista que está na réplica, que quer ir para o original. Vai ter a palestra específica para marketing, específica para quem tem dificuldade de se posicionar. Vocês vão ter o privilégio de ouvir o Japa, porque o Japa é águia, né? Ele é brabo. E além disso tudo, dessas palestras todas, vai ter oportunidade de fazer network com pessoas que têm uma bagagem no segmento violenta. Sim. Lojistas grandes já compraram, citado, do Sul, do Nordeste, de São Paulo. Além desses, vai ter os representantes das marcas. Já tem representantes confirmados da Lacoste, da Tommy, da MCD, da Rock Soda, da BLCK, Artend. Tem várias marcas que já foram. FCK. O Adolfo vai vir lá de Goiás para estar com a gente no evento. Então, assim, eu acho que é o que eu acabei de falar com você. Depois da viagem, eu consegui ter acessos que o dinheiro não me colocaria. Que eu querer comprar, não me colocaria. Foi através dos contatos que eu fiz que eu consegui chegar nos lugares diferentes. Sim. Sabe o que eu acho importante? Eu acho que se a gente fizesse um evento para 1000 lojistas, a gente teria um público de 1000 lojistas. Pelo nível de demanda que tem nos directs e WhatsApp pessoal de cada um aqui. Felipe,
como é que você faz quando você recebe uma nota fiscal errada? João, como é que você fez para esse vídeo não sei o quê? Paulo, como é que você faz com o imposto tal? O nível de demanda que a gente tem, acho que se a gente fosse em cada um, poderia fazer para 1.000 pessoas que a gente atenderia. Eu entendo que essa limitação aí que a gente colocou é para que tenha isso, para que tenha esse network, para que todo mundo consiga ter acesso a todo mundo. Para que não seja um evento em que as pessoas estejam afastadas e que você não tenha acesso. É um evento que você vai ter acesso. Você pode sentar na mesa, você pode almoçar, você pode perguntar diretamente para o Felipe, para o João, para o Paulo, para o Bruno, para o Japa, que são referências hoje. Então, eu acho que isso vai ser uma virada de chave, vai preparar muita gente para um 2026 aí que poderia virar ser um 2026 muito difícil. Nesse evento, a gente vai ter esse espaço, esse momento de network entre os próprios lojistas. Como a gente falou aqui no início da conversa, eu fui na viagem com a ideia de que eu ia absorver muita coisa do Bruno. Aprendi muita coisa com o Bruno. Então, também trazendo já para o nosso evento. Você fala mal do cara a viagem toda, hein, bicho? Ele é um cabaço, mas ele me ensinou muito. A galera vai vir pro evento, ela vai aprender muita coisa com o Bruno. O Bruno tem uma bagagem, é a maior referência do nosso segmento hoje no Brasil. Então, vai aprender muito com ele. Vai aprender muito com o Japa, vai aprender muito com a equipe completa da Sucesso, que não é só o Paulinho, João, Mari e todo mundo. Vai aprender com a minha equipe. Mas, além disso tudo, vai conseguir aprender com a galera que está lá, que é o que aconteceu com a gente na viagem. O que eu aprendi com o cabaço do Paulinho na viagem, com o Gringão, com o Luan, somou demais para o meu negócio. Além de ter aprendido, os contatos que eu fiz com eles me gera resultado hoje. Então, a galera não ir só no evento querendo absorver só de nós. Tentar pegar um pouquinho de todo mundo que está lá, porque vai ter gente grande dentro do evento. Eu acho isso o que a pessoa tem que ir mais consciente, que ela vai conseguir absorver de muita gente lá. E um evento grande como esse, a gente tinha que buscar um lugar referência, né? E a gente fez um investimento maior de buscar hoje um dos auditórios mais modernos de Belo Horizonte, com uma estrutura assim impecável, com um salão para receber a pessoa ali para credenciamento, para ter o coffee break, com cadeiras super confortáveis, climatizado o espaço, que é o auditório da CDL, onde vai acontecer o evento. A gente escolheu esse lugar para trazer realmente credibilidade, para trazer conforto a todo mundo que está vindo, porque eu tô para quase fechar aqui um rapaz que está vindo, o cara tá saindo lá do Pará, irmão. Você tem noção aonde está o Pará no mapa do Brasil e aonde está o estado de Minas Gerais? Já tem gente... O cara vai atravessar o país para vir ouvir a gente. Então, esse cara merece estar sentado numa cadeira A gente entende conforto, essa responsabilidade, né? né, Paulo? A gente entende, a gente vai entregar o melhor. Entregar o nosso máximo, o melhor de todo mundo. Pode ter certeza que quem tá vindo não vai se arrepender. Pode falar, João. Tem galera do Sul, do Pará, Brasília, São Paulo. São Paulo fechou um rapaz hoje. E aí fica o alerta. A galera de BH tá aqui pertinha. Vai esperar esgotar. A galera de BH tem o privilégio de estar do lado do evento, né, irmão? Uma coisa que eu queria deixar aqui também, que é o seguinte. Quando a gente teve a nossa reunião com o Bruno, com o Japa, o Bruno, quando ele passou o valor da primeira fileira, na hora eu falei com ele assim, você tá louco? Eu truquei ele, sabe? E por incrível que pareça, o cara ele tem uma mente avançada, ele tá sempre pensando na frente e tá sendo um dos lugares mais procurados do evento. Mais procurados, foi o que tá e mais foi o fechando primeiro a ingresso. ser vendido. Primeiro vendido. Então, muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade, mas existe muita gente lá fora que enxerga o valor que a gente tem. Felipe, quando você falou que você voltou da viagem, além de ter aprendido com o pessoal, você tem o contato. Eu tenho muito pra mim o tanto que é solitário empreender, o tanto que é difícil, o tanto que em alguns momentos, você, por exemplo, que é dono sozinho lá, eu ainda tenho o Paulo, o João, pra gente trocar uma ideia, muitas vezes eu e o João vamos fazer um pedido, um vira pro outro e fala, e aí, o que você acha? E aí você divide aquela responsabilidade, você tem um outro ponto de vista. E muitas vezes a gente está sozinho nesse mercado. O quanto vale você ter o contato de um outro cara, de um outro lojista que passa as mesmas coisas que você, que tem as mesmas dificuldades que você, para você num momento ali virar para ele e falar, como eu escuto, né? Os áudios que chegam. Ô, viado, me ajuda numa parada aqui. Quanto que vale isso, você ter ali um contato de um lojista desse? É engraçado que a pessoa que vê de fora, às vezes fala assim, as lojas que é referência em BH, os caras não devem nem conversar um com o outro, deve ficar uma guerra danada.
Quem vende mais Mizuno? Quem vende não sei o quê? O cara que eu mais mando mensagem no meu WhatsApp é o Paulinho. Irmão, hoje tá difícil. Irmão, deu certo isso aqui. Irmão, o que você acha disso aqui? Essa troca de mensagem. Até as ações, né? Vamos fazer algo parecido. Tudo a gente divide. Para mim é muito bom, porque igual você falou, eu não tenho essa vantagem que vocês três, que um compartilha com o outro. Então, para mim poder dividir isso com vocês me ensina demais. Inclusive me ajuda dentro do próprio negócio, porque a partir desse momento a gente cria uma abertura que, irmão, eu tô precisando disso aqui. Quantas vezes que a gente já trocou produto para atender cliente? Inúmeras vezes. E mais uma vez eu repito, não foi só a viagem também não. O contato com o relacionamento que a gente criou um com o outro me ajudou muito. Acredito que do lado de cá eu me sinto na obrigação de também somar, de ajudar. O próprio evento da Replay agora também, mais uma vez, o Paulinho conseguiu me ajudar. O Paulo é parça do Neymar, né? Então, colocou você lá do lado do carro. O Paulinho ligou pro Neymar e abriu a vaga para mim. A viagem, como eu falei que você, mudou o meu negócio. O Paulinho que abriu as portas. E do lado de cá eu sempre estou disponível também a tentar ajudar o máximo possível. Eu lembro, Felipe, quando a gente trabalhava com a MCD e veio a primeira remessa de boné Fitão. E a sua loja recebeu primeiro. Você recebeu, acho que no final do dia, tipo umas 6 da tarde, você recebeu uma remessa lá. E a gente não recebeu, não lembro se aconteceu alguma coisa com a nossa carga, ia atrasar e a gente ia receber, tipo, uns 3 dias depois. A gente pegou o carro, foi lá na sua casa, você levou o boné pra sua casa e a gente dividiu ali. Você tinha, sei lá, 20 boné, 10 pra cada. E aí, assim que chegou, a gente foi lá e te devolveu. E se não fosse essa parceria, era um boné de R$500. Só você tinha em BH. Você poderia muito bem ter Quando chegou o tênis, para deixar claro, eu retribuí isso também. Eu falei com ele, Felipe, se você quiser pegar alguns tênis aqui na loja para fazer alguma ação, falar que você já tem um 15 aí também, tudo, pode estar pegando aqui. Porque ontem, pela uma bênção de Deus, a gente foi o primeiro a receber. A gente não fez nada, não mexeu nem um pauzinho ali fora dos bastidores ali para acontecer isso. Foi uma bênção. Então, quando aconteceu isso, eu tentei retribuir para ele, mas ele deixou claro que não precisava, agradeceu pela oportunidade, né? E que precisava vender muito 14 que tem lá ainda. Tem muito 14 para vender. Isso eu acho que é muito importante. Então, pensa num evento onde vão ter 270 lojistas. Você tá ali no grupo de WhatsApp, como o Paulo citou, o lojista do Pará. Quantos outros lojistas no Pará o cara tem referência para trocar uma ideia? Às vezes ele não tem ninguém ali. E aí ele vem, participa de um curso, absorve muito conhecimento e sai dali dentro de uma lista de 270 outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que ele, que tem contatos que ele gostaria de ter. Às vezes, isso não tem preço. Às vezes uma troca de ideia com um lojista desse, né, Mário? Faz você economizar, faz você ganhar. Às vezes, Felipe, eu vou fazer isso aqui, o que você acha? Às vezes eu já fiz, não deu certo para mim, irmão, vai com mais calma que isso aí não é bem assim. Irmão, o que você acha dessa marca aqui, tá girando? Então, uma troca de ideia, às vezes, faz você economizar muito e, às vezes, faz você ganhar muito. A gente essa conversa que a gente teve sobre o Instagram, é 30% de economia que nós tivemos. Se você investe, sei lá, vou chutar um número alto, mas você investe R$100 mil de tráfego no mês, é R$30 mil que você está economizando. Então, e isso vem através de conhecimento. Um custo altíssimo, que acho que todo lojista tem, que é sacola, embalagens. Todos os dias, vou falar aqui, todos os dias, lojista me chama perguntando de sacola. Nossa fornecedora vai estar lá no evento, só vou passar quem estiver lá agora. E, assim, eu já passei para outros lojistas que o cara me mandou e falou, muito obrigado, me mandou um orçamento lá de 23 mil e um dela com a mesma qualidade, porque eu tô falando de coisa que eu uso todos os dias. A gente não coloca coisa ruim dentro da nossa loja. E aí, me passa um orçamento, assim, de quase 30% também mais barato. E sacola é uma coisa que você usa todos os dias. Sacola é um investimento alto, que praticamente não tem retorno ali em cima daquele investimento. E além da economia, uma pessoa de confiança, que você sabe que você vai fazer um pedido e vai chegar no final do ano ali, o pau quebrando, ela tá te entregando o produto pra você ter. Às vezes um contato desse já pagou o investimento do evento. Exatamente. Se você colocar na ponta do uma lápis... economia que você igual, fizer bem feita. A gente tem o preço de entrada da galera do auditório, que é o ingresso de R$ 997. Dependendo da economia que o cara tiver na sacola que ele compra ali, ele já pagou o ingresso dele. Irmão, R$1.000 que o cara vai investir que pode mudar o negócio dele completamente.
completamente. A gente investiu muito mais. Eu investi muito mais agora na viagem. O que eu investi na viagem eu já 10 vezes mais em 3 meses. 10 vezes mais fácil. Tanto que já tem outras viagens já investidas aí, já no gatilho já. E não é só um investimento ali, comparando o quanto você investiu para o quanto retornou. É o quanto a gente consegue de paz no dia a dia como empresário. Você entender que você está no caminho certo, não, isso aqui é assim, isso aqui não é. Não vou me desesperar agora, porque esse período é assim. Eu conversei com o Paulo e o Paulo me falou, não, esse mês é dessa forma. Uma das conversas que o Paulo teve com o Gringão, por exemplo, que é um cara super bem estruturado no mercado, ele falou, X e X meses eu já sei que eu vou andar assim, 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 porque o mercado é assim, assim, assim. Cara, uma informação dessa, você saber disso meses antes daquele mês chegar, muda o seu jogo, Aquilo ali pode ser a diferença entre você continuar ou quebrar. Você falou um negócio aí agora, Mari, rapidinho, só mudando um pouquinho de assunto, me fez lembrar uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar esse recado. Nós estamos em pleno dezembro, começou agora, Black Friday acabou de acontecer. Graças a Deus a gente teve um Black Friday abençoado, faturamos muito. Mas eu preciso deixar esse alerta. Você, lojista, cuidado com dezembro. Você vai faturar muito. Mas tem janeiro e fevereiro vindo por aí. Rapaziada fica na ilusão de que ganhou muito dinheiro em janeiro, não sabe, ganhou muito dinheiro em dezembro, e aí perde o time, esquece que vem janeiro e fevereiro. Eu acho muito importante o lojista ter a consciência e a responsabilidade de que o dinheiro que entrou agora, ele vai cobrir parte de janeiro e fevereiro. Então, eu já vi muito lojista se perdendo justo nesse momento agora, de final de ano. O cara teve um dezembro top, e aí ele acha que janeiro e fevereiro vai ser a mesma coisa. Isso eu falo com meus funcionários. Esse mês aí, eles vão pegar uma comissão ótima, referente ao mês de novembro. E dezembro também eles vão pegar uma comissão muito boa. Em janeiro eles vão pegar uma comissão muito boa referente ao dezembro. Mas janeiro é morto. Janeiro ainda é um pouquinho melhor do que fevereiro, né, João? O João sempre fala isso. Então, até para os vendedores mesmo, eles têm que ter o pé no chão. Isso pro lojista, então, é crucial. Irmão, você não está ficando rico. Você está, nesse momento, fazendo um caixa para sua empresa. O dezembro foi feito para salvar o janeiro, o fevereiro. E em seguida já vem o inverno, que é outro... Aí sim. Se você chega preparado no inverno... Mas se você não souber administrar jogar o jogo ali, você vai todo. Mas se você chega preparado no inverno, você tem um outro 13º no meio do ano. Aí, galera, vão no evento, pra você chegar preparado no inverno. Filho. Então, o conselho é esse. Seguro do seu dezembro, tá, filho? Você não ganhou na loteria, tá? Pega desse dinheiro que entrou 997, compra a imersão, que seu 2026 vai ser diferente. Isso aí. Uma das marcas que vai estar presente no nosso evento e que a gente fez questão de que eles estivessem lá é a Rock Soda, porque ela faz parte da nossa história, né? Foi uma das primeiras marcas que a gente teve com nota fiscal e através de muita nota fiscal da Rock Soda, né, Paulo? Quando a gente chegou para as marcas, para quem não sabe, quando você vai fazer análise dentro de uma marca, você tem que apresentar o seu faturamento, você tem que mostrar que você tem crédito no mercado. Então, uma das notas que a gente apresentou, todo o nosso faturamento e as condições de pagamentos que nós tínhamos, foi da Rock Soda. Então, isso foi um caminho. Às vezes, a pessoa quer chegar na Lacoste, mas ela não sabe que ela precisa ter ali tudo muito bem alinhado, um histórico muito bem alinhado para que ela consiga aprovação. Galera, hoje você pode ter maior grana ali guardada e falar assim, eu vou entrar na Lacoste. Não é assim, você tem que ter um histórico por trás, você tem que ter trabalhado com outras marcas ali. Crédito no mercado. Crédito no mercado ali. Não só o crédito, né? Elas querem nome, né? tipo assim... O histórico. O histórico ali. Isso aí. E a gente fez questão de convidar a Rock Soda para estar lá, porque tem muita gente que quer começar nesse mercado, tem muita gente que quer aprender como migrar, então acho que é um primeiro momento, né? Além de ter um markup bom, uma qualidade boa, a Rock Soda, ela tá com a gente desde o Sucesso Grifes e ela continua como Sucesso Select, porque é um jeans de qualidade e os nossos clientes, é muito interessante isso, eles já não chegam mais na loja falando assim, eu vim ver uma calça jeans, eu vim ver uma Rock Soda. Qual Rock Soda que você tem aí no tamanho tal? Isso é muito interessante, porque eles já viraram um sinônimo do jeans da Sucesso Select. Eu acho que... Mais alguma coisa? E
qual é a importância de você ter parceria e conhecer o seu negócio e se programar? É uma das coisas que a gente vai falar na imersão. Quando você vai fazer a Black Friday, você não simplesmente pega e coloca ali, vou colocar X%. Tá todo mundo fazendo 50%, vou fazer não. A gente se prepara antes, eu converso com o meu fornecedor, eu vejo o que ele tem que consegue me dar uma margem melhor para que eu possa vender para o meu cliente com um desconto maior. Esse ano, a gente conseguiu ter um faturamento maior com um estoque menor. Para quem põe isso na ponta do lápis, sabe que isso muda o jogo. Isso aí é a diferença entre você ter lucro ou ter prejuízo. Então, a gente conseguiu ter um novembro de faturamento mais alto, com número de estoque menor. E se o meu estoque é menor, os meus boletos de novembro, dezembro, janeiro vão ser menores. Então, isso é muito importante. Quando você tem essa parceria ali com o fornecedor, você já se prepara para oferecer para o seu cliente um produto com um custo mais baixo e que você também teve um custo mais baixo. Um dos nossos patrocinadores, que eu fiz assim, questão que estivesse presente no nosso evento, é o pessoal da produtora da 031. Os caras produzem simplesmente os melhores eventos de Belo Horizonte. E eu faço questão de estar em tudo com eles, porque eu tenho certeza que eu vou colocar o nome do Sucesso em algo que não vai ter BO. É os melhores MCs, o ambiente climatizado, bebida, o espaço de open bar dos caras é surreal. Ô Mari, tinha muito tempo que eu não ia em evento, eu fui no Felipe Hatch que eles fizeram agora. Você é louco, que estrutura que os caras montaram lá. Eu já perguntei pra eles quantos Felipe Hatch eles têm fechado aí pro próximo ano, que eu quero estar em todos. Também não sou adepta de baile, de evento, mas quando fala que a 031 tá fazendo alguma coisa, eu vou sem medo. Os lounges muito organizadas, bebidas melhores do mercado, então assim... Eu sei que eu posso colocar o nome da Sucesso Select do lado da 031, porque o evento é de qualidade e é sem erro. A gente caminha com essa galera aí desde a época da Kick Fest. E o bom é que quando tem evento desse, nós bate recorde de venda. É isso aí. Na época da Kick Fest, eu acho que era mais insalubre, né? Os eventos. Não, Como é mas que era, João? sempre foi bom. O Kick sempre foi de qualidade. Uma das primeiras parcerias que a gente fez com o artista foi por conta do através da evento. Kick Fest. A gente Gratidão eterna. A sacolinha amarela ainda, a gente foi levar eu sempre pro falo isso com o Kick, a gente tem gratidão verdade, eterna. não tinha nem sacola da loja ainda, é verdade. Levei o panfleto pra ver que era pra da loja. representar a loja. Galera, a gente tem assunto aqui por umas 3, 4 horas, né, Felipe? Mas a gente tem que encerrar, senão fica muito pesado. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo aqui, esse projeto. E eu também gostaria de agradecer a galera que fortaleceu a gente aí, que acreditou nesse projeto, que é a Rock Soda. Tem outros patrocinadores envolvidos aí, a MCD, a FCK. Aí, ó, vamos lá, MCD. FCK tá fechada com o nosso projeto. James Cook. Tamo aí. Coco Leve, meu parceiro Paulo, tá dentro das duas lojas, né, Felipe? Tá, o Paulo é parceiro. Pô. Tá aí com o melhor coco do Brasil, o gelinho de coco. E o pessoal da 031 Produtora, que eu sempre gosto de falar que os eventos fortalecem muito o vestuário. Hoje, todas as pessoas que vão para um evento, elas vai com uma roupinha nova, né? Então, são dois negócios que andam junto. E todos os parceiros aí envolvidos. Sucesso Select também não pode esquecer, né, Joãozinho? Para fechar, eu gostaria, Felipe, que você deixasse sua rede social aí também, pessoal, porque na sua rede social, na minha, lá na bio do Instagram, tá lá o link do nosso evento, né, Felipe? Isso. Quem quiser tá comprando, adquirindo. O meu Instagram pessoal é Felipe_James OFC. Só antes de encerrar aqui, Paulinho, aproveitando que a Mari falou sobre a Rock Soda, eu queria também agradecer a MCD em especial. Sim. Porque da mesma forma que a Rock Soda ela faz parte do seu negócio desde o início, a MCD foi a única marca que está comigo desde o dia que eu inaugurei. Desde 2012 que eu fiz a primeira loja física, a MCD está dentro da minha loja. Hoje, inclusive, eu sou um franqueado da marca em Belo Horizonte, tem uma loja da MCD lá na Savassi, e é uma marca, a MCD vai estar com a gente lá no nosso evento, mais uma vez vestindo a nossa camisa. Notícia boa pros lojistas, hein? Muito lojista que procura como é que eu vou abrir, a MCD vai estar mandando um representante. O gerente nacional da MCD vai estar no nosso evento. Então, a galera que quer trocar uma ideia, que quer aproximar, a galera da MCD vai estar lá. E meu muito obrigado mais uma vez para a MCD que vestiu a camisa e está com a gente como patrocinador. A MCD também faz parte da nossa história. Mandar um abraço pro Graça aí, que está à frente da MCD aí hoje. Muito obrigado aí também, faz parte da história do sucesso. Joãozinho, deixa sua rede social aí também. A rede social é JoãoHH_. Segue lá para ver os conteúdos da Sucesso. E você, Márcio, quer deixar a sua? Não precisa. E galera, a minha é Paulinho_Cunha. Como eu falei, lá na bio do meu Instagram vai estar
o link do evento, quem quiser tá comprando aí para estar presente no dia 31 de janeiro de 2026. O segredo da liderança, aquele bate-papo com um dos maiores lojistas do Brasil. Vai estar o Felipe, vai estar o Bruno, vai estar a equipe Sucesso Select, vai estar o Japa. Aguardo vocês lá, hein? Muito obrigado aí pela audiência, todo mundo que tá aí. E deixa aí nos comentários aí se vocês gostaram aí desse bate-papo aqui, falando sobre a logística do vestuário, a história do vestuário, os acertos do vestuário. Tamo junto. É isso aí, Felipe? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo aí. Tamo junto, tropa. Espero vocês no evento.